falso profeta, um falso Navi, na verdade, é um profeta que perdeu a sensibilidade de ouvir e ser fiel à verdadeira mensagem de Yahvé. Ou seja, este profeta não é mais sensível à voz de Yahvé. Ele perdeu essa característica e ele possivelmente profetiza aquilo que está em seu coração. Na aula passada nós trabalhamos um pouco sobre o conselho do Senhor e em todas as aulas eu faço essa lembrança e futuramente eu vou fazer uma aula só sobre isso, sobre essa sensibilidade dos profetas estarem relacionados a esse conselho do Senhor. Observe que o próprio Deus fala a Jeremias, Jeremias 23:18. Quem esteve no conselho do Senhor e viu, sobre a questão dos videntes, viu e ouviu a sua palavra. Então, os profetas, eles veem e eles ouvem a palavra de Deus neste conselho, nessa sala de reunião. Este é o lugar onde os profetas devem estar. Então, terceiro ponto extremamente importante. Primeiro nós vimos que eles são escravos da aliança, depois vimos que eles interpretam a história segundo a visão de Deus e eles têm um lugar que devem permanecer. Este lugar é o conselho do Senhor. Nesse lugar, nessa reunião, eles ouvem realmente aquilo que está no coração de Deus e eles podem ver aquilo que Deus está vendo. E o próprio Deus fala para Jeremias, se tivessem estado no meu conselho, falando dos falsos profetas que estavam profetizando o contrário daquilo que Jeremias tinha profetizado, se eles, estes falsos profetas, tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. Então, o que eles estavam falando não era aquilo que Deus tinha falado no conselho. O Gruden fala assim: os falsos profetas que profetizaram mentiras são aqueles de quem o Senhor diz, o próprio Deus diz, eu não os enviei. Então aqui você tem o próprio Deus estabelecendo isso, eu não enviei estes falsos profetas. Por quê? Porque eles falam aquilo que eu não falei. Eles estão interpretando a história da forma que eu não estou vendo essa realidade. Tanto que eles estavam falando paz, enquanto Deus estava falando que iria destruir o povo. Jeremias 29, versículo 8 fala assim: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre, olha só, sonham como? Segundo o vosso desejo. Olha só que interessante. Você vai observar que, da mesma forma que existem pontos extremamente importantes dos verdadeiros profetas, dos autênticos navis, você vai observar que também existem pontos e características idênticas dos falsos profetas. Uma característica deles é que eles profetizam e falam segundo os seus corações, segundo os seus pensamentos. Então eles estão fora do conselho do Senhor e eles estão ali tentando direcionar o povo segundo aquilo que eles acham melhor ou que eles pensam. Então eles falam, Deus falou assim, Yahvé falou dessa forma. Então, segundo os seus corações, segundo os seus pensamentos. Porém, outra característica de um falso profeta é que ele profetiza segundo o desejo do povo, segundo aquilo que o povo estabeleceu ou segundo aquilo que determinadas entidades, líderes, poderes estão estabelecendo como desejo, como vontade. Então, por exemplo, um rei desejava invadir uma cidade, um reinado, E aí era o desejo do rei, era a vontade, e ele tinha poder, ele tinha força. Então, os falsos profetas viam essa vontade e eles afirmavam isso, falam assim, isso, realmente Deus aprovou isso, é a vontade de Deus. Então, os profetas faziam isso segundo o desejo desses reis ou segundo o desejo do povo. O povo desejava ídolos ou desejava um tipo de comportamento social, enfatizavam isso. Então, os profetas sentiam esse ambiente e reforçavam com suas profecias, ou seja,
Esse texto aqui está falando sobre isso, ó, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Não era o desejo do profeta, era o desejo do povo. Então eles incentivavam, reforçavam aquilo que o povo estava desejando de uma forma enganosa, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, ó, eu não os enviei, diz o Senhor.